E falando em escola, nós vamos ver mais um vídeo polêmico que se gerou esses dias aí, que está sendo compartilhado por vários grupos. A produção pode colocar para a gente esse próximo vídeo. Yo le voy a sujetar el ramo para que usted le coloque el anillo de matrimonio acá a la señorita. Espera, le voy a sujetar su... Coloque su dedito, eso. Hago entrega. Le puede dar un beso a la novia en la mejilla. Deja el besito ahí. Isso aí é o que estão se fazendo nas escolas. No caso, foi em alguma escola de fala hispana, não foi no Brasil, foi no Chile, né? Isso foi uma escola no Chile, tá vendo? E não está longe da gente, porque se na igreja você viu ela dizer que quer fazer isso, e graças a Deus nós já temos uma série de professores que já estão ali para acompanhar, lá você não vai ter tanto controle de ver o que os professores estão ensinando para as crianças. Pastores, ensina a criança o caminho que se deve andar. É lícito ensinar uma criança a casar com a outra do mesmo sexo, mesmo com o país sendo laico? Então, nós precisamos atentar para o que está acontecendo no nível global. Isso não pegou em cheio ainda todos os países do mundo, mas é um movimento global, que vem desde a Revolução Francesa. A Revolução Francesa surge com uma proposta de reescrever o funcionamento da sociedade. Nós falamos sobre isso no nosso programa passado, que é desconstruir o que estava ali posto e reconstruir e colocar novos conceitos no lugar. O Zygmunt Bauman, ele define esse tempo que nós vivemos como sendo modernidade líquida. O que significa isso? Que tudo que era sólido na antiguidade ou na modernidade foi diluído, foi desconstruído, para se colocar um novo conceito no lugar. Então, nós precisamos atentar para um fator. Nós temos uma agenda global em andamento. E essa agenda global, ela inclui alguns elementos. Eu vou citar alguns deles aqui. Por exemplo, o sincretismo é um desses elementos. O que é o sincretismo? Eu não posso dizer que o meu Deus, o Deus do cristianismo, é o único Deus verdadeiro. Eu não posso dizer que o cristianismo é a religião certa e todas as outras estão erradas. Há uma forte pressão global para que nós não sejamos exclusivistas, ou seja, tem salvação no budismo, tem salvação no hinduísmo. Lembra daquele conceito? Todos os caminhos levam a Deus. Essa é a ideia, né? Toda estrada leva para Roma, todo caminho leva a Deus. Então, qualquer religião salva. Há salvação em qualquer religião. Então, isso é o sincretismo. Uma outra agenda que nós temos é o relativismo, ou seja, não existe verdade absoluta. Todos os conceitos que temos, as nossas doutrinas, as verdades postas, são relativas. É uma ideia de alguém. Então, ela é relativa, ela não pode ser imposta, ela não pode ser defendida com verdade única. Então, existem várias verdades. E o que eu creio pode ser verdade para mim, mas não é verdade para o outro. O que o outro crê é verdade para ele, não é para mim. Mas tudo é verdade. A verdade é relativa. Tudo é um ponto de vista, dizem eles. Então, uma agenda global. O relativismo veio como imposição global. Eu não posso ser absolutista. Eu tenho que ser relativista. Eu não posso acreditar que existe uma verdade só. Eu tenho que acreditar que existem várias verdades. Isso é uma pauta, isso é uma agenda global. A outra agenda é o cientificismo. O que é isso? Olha só. Relativismo, sincretismo, cientificismo. Cientificismo é a ciência. Olha a contradição, né? Não existe uma verdade absoluta, mas a ciência é uma verdade absoluta, né? O cientificismo diz, não, a ciência tem a verdade.
Quando alguém diz assim, mas isso é científico, o que ele quer dizer? Não, mas isso é verdade. Todo mundo tem que aceitar porque é a ciência dizendo que aquilo é verdade. Lembra na pandemia? Toda hora alguém dizia assim, a ciência diz. Então, de repente, a ciência virou... A ciência, aí já é um cidadão específico. Que não deixou saudade, como diz a Bíblia, né? Não deixou de si saudade. Então, assim, o cientificismo é aquela ideia de que a ciência tem todas as respostas, que a ciência é uma verdade. E, de repente, a ciência virou uma entidade que traz a verdade para a humanidade. Não existe uma entidade chamada ciência. O que existem são cientistas. E um cientista fala, e ele fala em nome dele. Ele nunca fala, nenhum cientista fala em nome da ciência. E todo que arroga falar em nome da ciência é mentiroso. Entendeu? Por quê? Ele só apresenta a tese dele. E se ele fez alguma pesquisa que deu aquele resultado, é o resultado daquela pesquisa que pode ser contestado por outra pesquisa. E a ciência é essa contradição de teses o tempo inteiro. O que é verdade hoje pode se tornar mentira amanhã. Ou seja, o relativismo é a coisa que mais se aplica à ciência. Mas a turma tende a absolutizar a ciência. Não, isso é o movimento cientificista. Tudo que a ciência diz é verdade. Nós temos o liberalismo. Liberalismo moral. O que é o liberalismo moral? É derivado do relativismo. Se nada é verdade absoluta, então, quem disse que determinadas coisas são pecaminosas? Quem disse que beber e ficar embriagado é pecado? Quem disse que sexo a três é pecado? Quem disse que fumar maconha é pecado? Quem disse que cheirar cocaína é pecado? Entendeu? Isso é o liberalismo moral. Quem disse que determinado comportamento com o meu corpo é pecado? Quem disse que um homem ter sexo com outro homem é pecado, uma mulher com outra mulher é pecado, 2 homens e 3 mulheres é pecado, sexo grupal? Quem disse que isso é pecado? Isso é a igreja, isso é a religião que diz. E alguns ainda dizem que isso é uma ética vitoriana, que começou com a rainha Vitória. Então, ou seja, há uma agenda global de liberalismo moral, de ser proibido dizer que certos comportamentos são pecaminosos, porque isso é derivado do relativismo. Essa coisa de dizer que determinado comportamento é pecado é absolutismo. Não cabe absolutismo no nosso mundo. Isso é uma coisa não bem-vinda. Nós temos também uma tendência antropocentrista, que é o humanismo. A Revolução Francesa introduziu com muita força o humanismo individualista até, que é a exacerbação do valor do indivíduo sobre o coletivo. O indivíduo prevalece sobre a coletividade. Você já viu essa frase assim, o meu corpo é meu e ninguém tem nada a ver com isso. O que é isso? Individualismo se sobrepondo ao coletivismo. Então, o mais importante é o que cada indivíduo é uma sociedade em si. E não importa o que ele faz, o que ele pensa, e a sociedade não tem moral para impor nada sobre o indivíduo. Lembra um ministro nosso da Suprema Corte usou uma expressão que para ele tem sentido. Ele disse que nós não podemos viver na ditadura da maioria. Olha só, para ele, democracia não é a maioria dos votos vencendo, não é a convenção social definindo. Ele chama isso de ditadura da maioria. Ou seja, a democracia abre o voto, todo mundo tem direito a votar, a maioria votou, venceu. Seria democracia. Mas para ele não. Democracia é atentar para o direito das minorias. Por quê? Porque cada indivíduo, a minoria se reduz no final a cada indivíduo ter a liberdade de fazer o que quer e o que pensa. Cada um é a sua própria lei, a sua própria constituição, cada um define a sua própria ética, e aí não tem certo e errado. Então, assim, o que nós temos no vídeo aqui, para concluir, é exatamente essa ideia de que você tem que ensinar essas coisas para a criança. Por quê? Porque você tem que desconstruir essa heteronormatividade, que é da antiguidade, que é da modernidade. Agora é uma modernidade líquida, onde a heteronormatividade, a ideia do sexo binário, que é só homem e mulher, tem que ser desconstruída. Ela tem que ser combatida, porque ela é má, porque ela oprime o homossexual, ela oprime o polissexual, porque ela oprime aquele sujeito que quer viver livremente
né, na sua conduta moral, e tem uma sociedade repressora dizendo que ele não pode se comportar daquela forma. Então tem toda uma agenda que faz parte disso. O aborto, a liberação da droga, por quê? Porque eu oprimo o sujeito que quer cheirar sua cocaína sossegado, e eu aqui, como sociedade opressora, fico dizendo que ele está errado. Ele quer fumar sua maconha feliz, e eu aqui, sociedade moralista, fico dizendo que ele está errado. A menina transou lá, engravidou, ela tem que ter direito de abortar, porque eu, sociedade opressora, a religião opressora, a igreja, a sociedade vitoriana opressora, fica dizendo para ela que ela não pode abortar, que ela não pode praticar sexo daquele jeito. Então, tem todo um conjunto, todo um pacote global que envolve aborto, que envolve liberação das drogas, que envolve ideologia de gênero, que envolve a liberação do poliamor, do homoamor, da homoafetividade. Então, o que essa professora lá do Chile está fazendo é doutrinar as crianças para dizer, está vendo, olha, não tem nada de errado em duas meninas se casarem. Está vendo, é normal. Ela está treinando aquelas crianças para não terem preconceito, segundo ela, contra a homossexualidade na sociedade. Ou seja, essa agenda global entrou nas escolas, entrou em igrejas, já está em igrejas, já tem igrejas que abraçaram. E tem aí a moça do vídeo anterior, falando que se deve infiltrar na igreja para ensinar as crianças da igreja como estão ensinando nas escolas, nos desenhos, no cinema, na música, na arte em geral, e assim vai por aí afora. É interessante isso, porque essa ideia de que se valoriza o indivíduo é uma cilada intelectual, porque é isso que me incomoda, pastor Mauri, os jovens na universidade. Não tem como não falar disso, porque eles estão dizendo que estão dando um valor para o indivíduo, estão dando atenção para as minorias. Estão dizendo assim, nós somos seus amigos, então a gente quer te ajudar. A gente quer te ajudar para que você tenha seu direito. Mas que engraçado, é o direito do indivíduo que ele mesmo não queria. Ele não queria aquele direito. Porque não é um direito, na verdade, são coisas que estão colocando na mente deles. E é um interesse não individualista, mas global e coletivo. É um desafio que eu ouvi de um especialista sobre economia moderna. Ele estava dizendo assim, ô gente, vamos parar de ser inocente. Essa questão das bandeiras, das ideologias, enriqueceram empresas que estavam para falir no final da década de 60, 70, 90, elas teriam desaparecido. E elas não desapareceram porque elas começaram a comprar a ideologia e colocar a ideologia nas suas roupas. Calças caras que não vale metade, não vale 10% do que o que se perde. Mas eles vendem colônias que não valem metade do que se pede, mas eles vendem. Por que eles vendem? Porque eles estão vendendo uma ideologia. E eles são bilionários hoje por causa do sofrimento dos outros. Então é um comércio esse negócio. É uma visão comercial, além de ideológica, política. Essa visão global de destruir para reconstruir no lugar algo que não presta. Mas ela quer grana. No final das contas, eles querem dinheiro. Então, quer dizer, e aí ele usa o exemplo da homossexualidade, ele diz assim, bom, olha bem, eles ficaram milionários, trilhardários, e as pessoas que eles vendem o conceito e vendem as roupas, pagam caro por aquilo, mas não só pagam caro pela vestimenta, pagam caro na vida, pagam caro nas emoções, pagam caro nas depressões em que entram, nos desejos de suicídio e etc, etc, etc. Porque é estatístico isso. Por que as pessoas não pesquisam sobre as minorias? É interessante, porque dizem ser minorias, mas é um coletivo muito grande que está dizendo isso. Se é minoria, devia ser grupos menores e não globais. Ou não? É interessante, né? E as pessoas não param para pensar. Só para fechar, eu vi um rapaz indo numa universidade aqui, que eu não vou falar o nome, e era uma universidade assim, bem doutrinadora, assim, e ele fala assim, você é a favor, né, dessa bandeira aqui que você está defendendo, toda colorida, e você acredita mesmo nisso que você está defendendo? A pessoa fala assim, eu acredito, por isso que eu estou aqui. Ele fala, mas você está usando a camisa de um cara que matou pessoas como você. Olha que interessante. Ela está defendendo uma bandeira,
está defendendo uma causa, mas a camiseta que ela está vestida é de um cara que matou pessoas, das quais ela era uma e estava defendendo o grupo. É ridículo, gente. É uma falta de sanidade intelectual. É uma desonestidade acadêmica, né, Maurício? Pelo amor de Deus. É a passionalidade pela ideologia, né? Então, assim, muitas dessas pautas aqui, a esquerda principalmente assimilou. Isso não é, preste atenção, isso não é só esquerda e direita. Isso é uma agenda global. Tá? Até países que estão muito tranquilos nessa questão de esquerda e direita, você tem, mesmo a direita, que por histórico tem mais uma posição mais conservadora, né, da sociedade, mas mesmo em países de governos sucessivamente de direita, essa pauta chegou, essa agenda chegou, está lá. E as leis estão sendo aprovadas. As leis vão sendo aprovadas, vão sendo flexibilizadas, né? Então, assim, isso transcende esse debate esquerda e direita. Hoje, nós temos, em grande parte dos países, principalmente a esquerda se apropriando dessas pautas para se eleger através delas, para ganhar o voto. Por que que esquerda no Brasil defende a agenda LGBTQ+? Para ter o voto dessa turma. Mas isso não é de raiz, tá? Isso não é de raiz comunista. Aliás, o comunismo ogerizou e matou pessoas. Matou para valer. De orientação assim. O Tchezinho era bem assim. O próprio Che Guevara era contra. Então, assim, mas na verdade, em alguns países, né, a esquerda, para ascender ao poder, abraçou agendas assim, por ideologias marxistas, né, de ideias de defesa da minoria e por entender que a solução para o problema do tráfico e da violência no Brasil deveria se liberar as drogas, por entender, né, que quem morre? Morre o menino negro, pobre, da favela, no tráfico de drogas. Aí ainda vendem a ideia de quem mata é a polícia, ou seja, o tráfico mata mais do que a polícia, gente. A polícia mata nos confrontos ali aqui, o tráfico mata todo dia. Eu estou falando porque nós trabalhamos em comunidades, eu sei, o tráfico é que mata mais. E liberação das drogas não vai resolver isso nunca, né? Então, assim, mas isso é agenda. A agenda do aborto, isso é ONU, isso não é Marx, né? Isso é ONU, né? Na verdade, assim, onde que a esquerda se une a certos conceitos aqui? Por quê? Originariamente, o comunismo é ateu. E vários princípios éticos, morais de nossa sociedade são cristãos, com base numa verdade bíblica. E como o comunismo é ateu, então ele vai questionar e desconstruir princípios morais absolutos para o cristianismo, dizendo que nem tem Deus, muito mais aquela pauta derivada de um Deus moral, que seria o Deus do cristianismo. Então, mas assim, o momento que nós vivemos é muito complexo, gente. Nós precisamos estudar, conversar muito, entender bem estas coisas, né? Porque isso transcende esquerda e direita, né? Muita gente fala como se assim, olha, vamos eleger pessoas de direita e estamos livres dessa pauta. Não, isso é uma pauta global. A ONU força certas pautas aqui no Brasil, por exemplo, a do aborto. A ONU pressiona Congresso, Senado, presidente e tudo mais para empurrar. A agenda LGBTQ+, também, isso é global. Por quê? Porque isso é o espírito do século presente, que transcende homens. Por trás de tudo dessa desconstrução é Satanás pressionando, ora infiltrando, ora pressionando a igreja e empurrando a igreja para um estreito onde ela não pode ser igreja de acordo com a Bíblia. Ela tem que virar uma igreja de acordo com o discurso do mundo, ela tem que se alinhar ao cientificismo, ela tem que se alinhar ao humanismo, ela tem que se alinhar ao relativismo, ela tem que se alinhar a essa agenda global, né? E o grande desafio da igreja, disse Jesus, a igreja é o sal do mundo, da terra, a luz, porque o mundo, a ciência está nas trevas, gente. A ONU está nas trevas, a OMS milita nas trevas morais, entendeu? Ou seja, a esperança de luz é o Evangelho, é Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Tira Jesus, o mundo vai fazer besteira. O mundo vai chegar a conclusões toscas, tolas, equivocadas.
científicas? Até sim, mas equivocadas. A ciência erra, a política erra, até a religião erra. Quem não erra é Jesus. Ele disse, eu sou a verdade. Ele é absoluto. E o que nós trazemos ao mundo é a verdade absoluta de Jesus. Por isso que a igreja é a luz. É a luz que brilha nas trevas. Falou.